neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Saibam que é absolutamente essencial e necessário, obrigatório e apressante que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. Vamos admitir uma comparação em relação ao homem, para melhor conhecermos a nós mesmos. O homem é composto de duas naturezas. Pois bem, ouvintes, duas naturezas, ou sejam, duas forças operando em sentido contrário. Natureza não sobre lugares, sobre a natureza do terreno úmido, fresco ou quente, fértil, não se tratando dos reinos animais e vegetais, etc. Mas em relação ao homem, exclusivamente ao homem, vamos pensar agora. Natureza, então, no sentido contrário aos lugares, aos reinos animal e vegetal. Pois bem, nós temos que dividir o homem, então, em duas partes: corpo natural e corpo espiritual. Natureza inferior e natureza superior. Natureza, no sentido contrário à parte espiritual do homem, é a vida da sensação, da emoção, do intelecto. Isto à parte, independente de todo contato consciente com Deus. Suas sensações, suas emoções e seu intelecto, alimentando ou sendo alimentados pelos sentidos naturais. Tem uma sensação quando aquilo é atendido. Tem uma emoção da mesma forma. E o intelecto é a parte mais exigente do homem natural. E aí está a parte independente de todo contato consciente com Deus. Por isso, o homem consegue ser ateu, cético, incrédulo. Porque todas as suas sensações e todas as suas emoções
e a satisfação do seu intelecto estão completamente à parte, isto é, independentes de todo contato consciente com Deus, embora haja o inconsciente, quer queira ou não queira ele. Então vamos admitir mais uma vez essa comparação em relação ao homem, para melhor conhecermos a nós mesmos como humanos racionais. Vamos aqui pensar no homem composto de duas naturezas: natural, a inferior; espiritual, a superior. Então isso seriam dois corpos, natural e espiritual, sendo o natural o inferior, o espiritual o superior. O corpo natural, que São Paulo faz referência na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é um corpo que corresponde às necessidades dessa natureza, ou seja, dessa parte inferior do homem, o corpo físico natural. Então, nós temos esta parte que corresponde, o corpo que corresponde às necessidades dessa natureza, ou dessa parte inferior, que é o próprio físico, a própria coisa física. Isso só pode ser atendido através de que você pega, de que você vê, do que você sente. O ateu é assim, ele só crê naquilo que ele vê. E a árvore da ciência do bem e do mal não aceita a fé. Ela seria falsa se ela aceitasse a coisa por fé. Ela só pode aceitar por lógica, por razão e lógica. Então é uma exigência do natural. O natural exige uma correspondência. É a natureza dele, uma correspondência, que ele possa pegar naquilo, é o tato, o sentido natural, operando ali, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e assim por diante. É muito fácil de se entender isso. Agora vamos para o espírito. O espírito não precisa de corpo para existir. Você sabe disso? Um espírito não precisa de corpo para existir. O espírito pode existir perfeitamente sem corpo. Mas é certo que ele precisa do corpo para expressar-se, para manifestar a sua natureza. E se referindo a um espírito mau, o profeta desta era, o homem que nesse sentido foi o maior vidente que já pisou na terra, sobre esse solo, o ministério desse homem, a vida dele, que deveria ser a principal maravilha. Mas a de Jesus Cristo foi no tempo dele aqui na terra? Eu pergunto. Mas ele disse: um espírito é quase inofensível, até que encontre alguém a quem possa usar, até que encontre um corpo, através do qual ele possa trabalhar dentro da igreja, por irmãos contra irmãos, pastores contra pastores, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra. Esse é o espírito da era jactanciosa de Laodiceia, a rica e abastada, que não precisa de um profeta, mas não sabe que é pobre, cega e nua, despida de Deus, muito ouro e muita prata, mas o coxo continua na porta formosa dela. Então, o que poderia fazer Satanás se não tivesse encontrado lugar em Eva? Lugar em Eva.
Bem entendido, você tem que prestar atenção nestas coisas. Falar somente com Eva não seria o suficiente. Ele teria que encontrar lugar, corpo, para assim manifestar a sua semente. Falar com Eva era preparar o terreno. Já significa alguma coisa uma mulher estar ouvindo um homem. Mas enquanto ela não admite aquilo que ele está falando com ela, não obedece aquilo, não aceita aquilo, ainda não culminou a intenção do conquistador. Mas isto porque nós temos que entender as coisas. A mulher é um lugar. Ela tem uma natureza própria para um determinado fim: atender sensações e emoções. E tem que ter o corpo natural. E esse corpo natural exige as coisas naturais e a satisfação do que é natural, através dos sentidos, é justamente isto: sensações, emoções. E por isso o povo está precisando de esportes e arenas do século. Homens ímpios que se tornam ídolos da sociedade e dos religiosos. Emoção, sensação, etc. O corpo natural é um veículo do espírito. Agora você encontrou alguma coisa. Já encontramos na pergunta: que poderia fazer Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, entre aspas, se não tivesse encontrado lugar em Eva? Conclusão: o corpo natural é um veículo do espírito. Por isso São Paulo pede com desespero: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, notem, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, não morto, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Por quê? Por que esse desespero, São Paulo? Porque o corpo natural é o potencial do espírito para receber um corpo celestial glorificado para a vida eterna. Caso contrário, seu espírito ficará nu, vagando, até que venha o julgamento final. São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, demonstra por que esse desespero na carta aos Romanos, capítulo 12. Ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o corpo terreno, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, o espiritual. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Porque o corpo natural é o potencial do espírito, é o que você está semeando para colher depois na vida eterna, no juízo. Você está semeando o corpo. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Veja isso em 1 Coríntios 15, verso 14. Vejam, ainda no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está mostrando que, claramente, que o que nos fez terrenos foi o primeiro terreno, foi o primeiro Adão. O que nos faz espirituais, ou o corpo espiritual, é o segundo Adão, porque ele é espiritual. Ele diz: o primeiro Adão é terreno, é da terra, mas o segundo é espiritual, é do céu. Se se referindo a Cristo, não há nenhuma complicação para ver essas grandes verdades. Aí encontramos a necessidade do novo nascimento. Isto quer dizer morrer à velha natureza, que só vive das emoções e sensações, e da lógica e do intelecto. É nascer uma nova natureza em Cristo. É se tornar homem espiritual.
não um espiritualista, mas um homem espiritual, para que o seu corpo se torne veículo de um espírito ungido com o Espírito Santo. Por isso que é sincronização. Não é mediunidade, é suposta. Não é suposta porque isso existe. Mas no verdadeiro cristianismo, na verdadeira vida espiritual, não é isto. É você sendo algo, vamos dizer, uma peça que tem função correspondente com aquela outra ali, aquela outra roda. Ezequiel viu muitas rodas funcionando com uma perfeita sincronização. O Espírito Santo torna-se, na verdade, em natureza do seu espírito, que conduz este corpo, este veículo. Mesmo assim, ainda continua a luta do corpo natural, porque ele é da terra. Os sentidos estão aí nele, e isso é contra o espiritual. Ela é uma inclinação contra Deus. Conta-se daquele índio que creu na palavra de Deus e recebeu o batismo do Espírito Santo. Depois lhe perguntaram: como você está sentindo depois que você foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse: índio sente como se tivesse dois cães dentro de índio, um preto e outro branco, e eles nunca combinam entre si. Índio vive assim, com uma luta dentro de si. Dois cães, um preto e outro branco. O índio não sabia explicar o que era isso. Aí perguntaram para ele: qual é o cão que vence? O índio respondeu: é o que índio alimenta mais. Então, se o índio dá mais alimento para a carne, para o eu, índio vence. Mas se índio alimenta mais o espírito, na comparação simples do índio, que é o Espírito Santo que ele recebeu, então ele disse: o cão branco vence. Aí então nós podemos ver duas naturezas ou duas forças operando em sentido contrário. Até que São Paulo gritou, passou pelo capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, em aquela luta, o bem que eu quero fazer, este não faço, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E daí gritou: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Amém. Por isso é apressante. O profeta diz, desesperadamente, é apressante, é essencial, é necessário que você receba o Espírito Santo, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição, lembrando-se, as obras do seu corpo aqui, é o potencial da vida eterna que seu Espírito anela. Apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, eu reconheço, meu bom Deus, que Tu és poderoso, perdoando os pecados, os meus pecados. Fiquei vitorioso, deixei o mal, vim para o bem, saí das trevas para a luz. Eu reconheço, meu bom Deus, que Tu és poderoso, perdoando os pecados meus, fiquei vitorioso, deixei o mal, vim para o bem. Saí das trevas para a luz. Agora o que me convém é viver com Jesus. Então agora o que me convém é viver com Jesus. Porque o corpo natural que eu tenho é o potencial do Espírito para receber um corpo celestial glorificado para a vida eterna. Você está de acordo? Diga amém no seu íntimo. E Deus te abençoe.
Deus te esforça, Deus te ajuda, Deus te encoraja. É Ele mesmo, Ele próprio. O que Ele exige de nós, Ele nos dá primeiro. Ele deu primeiro Isaque para Abraão, para depois pedir Isaque de Abraão. Deus é muito bom. Ele não exige uma fé de nós sem que tenha nos dado aquilo primeiro. Ele te deu esse corpo e Ele te pede ele agora. Pode você oferecê-lo como sacrifício vivo, santo e agradável? Abraão ofereceu. Isaque era corpo de Abraão, sangue de Abraão. Ele ofereceu a si próprio. Jesus Cristo é Deus, Deus conosco, Deus em nós, Espírito Santo agora. Isto é o que você é, cristã, cristão. Deus te abençoe nesta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abre então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar, e ele morar em ti vai. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Eu quero melhor fazer por Cristo, que em cruenta cruz morreu por mim.
pois vendo sofrer lá no Calvário, não esqueço o que ele fez por mim. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a ele o melhor. Eu quero mais pensar em outras almas que em seus pecados morrerão. O Salvador quer logo ampará-las em seu excelso e seu grandioso amor. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a ele o